Vamos lá, galera, surgiu um debate, né? Não um debate, o rapaz ele não está querendo me contrariar, né? Ele está fazendo umas perguntas humildes, querendo entender mais Mário Ferreira dos Santos, porque ele está tendo aulas, né, de algum canal anarcocapitalista, não sei, parece que é isso, ele não me falou qual canal, mas ele falou que está vendo vídeos de aulas de Mário Ferreira dos Santos, onde o cara que supostamente ensina Mário Ferreira dos Santos dá a entender que o Mário Ferreira dos Santos é um anarcocapitalista. Todo socialista libertário, né, da ala prudoniana, ou seja, da ala mutualista, afirma com absoluta certeza que Mário Ferreira dos Santos é mutualista e que ele vem do socialismo libertário. Isso fica evidente em Análise Dialética do Marxismo, onde ele usa Pierre-Joseph Proudhon para contrariar o marxismo, e ele basicamente chega à conclusão de que o erro da esquerda foi ter preferido Karl Marx do que Proudhon. E ele vai fazer toda uma genealogia do pensamento liberal, né, pró-livre mercado, de que, no fundo, os liberais não estão nada mais, nada menos que deduzindo coisas que Pierre-Joseph Proudhon já tinha deduzido contra o Estado. E que, no final, o liberalismo de laissez-faire dos liberais clássicos não necessariamente deriva capitalismo. O liberalismo de laissez-faire, entendido como um mercado agorista, pode muito bem manifestar em seu fim último uma economia de fenômeno anarco-mutualista e não anarco-capitalista. Então eu vou aqui ler o que o rapaz falou e o que eu respondi, mas primeiro eu vou ensinar um básico de dialética hegeliana, tá? Não muito, mas assim, por exemplo, na dialética hegeliana nós temos a dialética do senhor e do escravo. O que a dialética do senhor e do escravo diz? O senhor é o cara que tem todos os meios de produção, ele sabe de tudo, então ele tem capital intelectual, ele tem capital da terra e etc. É ele que sabe fazer as coisas, né? É o cara, por exemplo, que é formado em engenharia, sei lá, esse é o senhor. E o escravo, ele é o cara que, por não conhecer nada, por não ter capital inicial, né, por ser simplesmente uma mão de obra vulgar, bruta, barata, que não tem o próprio meio de produção e não tem a própria terra, ele precisa, né, vender o seu trabalho ao senhor. A questão é que quanto mais o escravo ele produz para o seu senhor, quanto mais ele realiza um trabalho, seja de arar a terra, seja de construir coisas, né, seja de serviço de alvenaria e etc., mais ele aprende. Então, quanto mais ele aprende, se o que distingue o capital intelectual do escravo e do senhor é uma distinção em graus do quanto um conhece mais e o outro conhece menos, então se ao trabalhar como escravo, o escravo aprende e se desenvolve cada vez mais, significa que ele se desenvolve de forma transcendentalmente, né? Ou seja, ele transcende a cada vez mais a proximidade do conhecimento do seu senhor. E da mesma forma, quanto mais o senhor é servido pelo escravo, mais ele esquece as coisas, né? Por exemplo, supondo aquele engenheiro que se formou há 20 anos atrás e que ele tá lá, os escravos trabalhando para ele, fazendo, né, construindo alvenaria, construindo a parte hidráulica, construindo a parte elétrica, etc. Esse senhor fica sentado com os pés para cima, completamente folgado, ele não estuda mais nada porque ele não precisa, ele tem as pessoas que trabalham para ele, etc. Então, com o passar do tempo, quanto mais ele não precisa trabalhar ou desenvolver seu capital intelectual, menos ele sabe. Ou seja, a relação senhor-escravo vai dizer que quanto mais escravo o escravo é, por uma ironia, por uma antinomia da razão, menos escravo ele é. E quanto mais senhor o senhor é, menos senhor ele é. Então existe uma relação dialético-transcendental de que cada vez mais o escravo vai
virando senhor, e quanto mais o senhor menos sabe, então menos ele é independente e mais ele vai virando escravo, porque ele passa a ser escravo de seus escravos, ele passa a depender de que seus escravos façam tudo para ele, porque ele já não faz mais nada e já não sabe mais nada. Então a dialética senhor-escravo vai chegar a uma síntese que é a libertação do escravo. E num ponto em que, não é que o escravo supera o senhor, mas um ponto em que agora senhor e escravo já são quase indistintos, né? Já não se percebe a diferença entre os dois. Agora, no meu debate com Amando Barbosa, salve Barbosa, tá? Espero que eu tenha te explicado. Eu vou colocar os pontos dele e as minhas respostas para vocês entenderem. Ele diz assim, ó: estou vendo as aulas do Mário Ferreira e ele parece ser bem adepto do... Ele falou as aulas do Mário Ferreira, eu não sei se ele falou que é alguém que está ensinando Mário Ferreira, ou se existem mesmo vídeos de aula aí do Mário Ferreira dos Santos, etc. Mas enfim. Ele falou, né? Então estou vendo as aulas do Mário Ferreira dos Santos, ele parece ser adepto do capitalismo liberal. O problema aqui é capitalismo, tá? Não tem em Mário Ferreira dos Santos nenhum momento em que ele arroga ser capitalista. Ele faz uma análise dialética do liberalismo, e ele vai defender o liberalismo como sensato em muitos pontos, mas eu vou explicar onde está a distinção. Eu falei aqui, ó. A questão é que ele parece ser capitalista por culpa de uma arbitração de linguagem que liberais fazem do termo capitalismo, onde dizem que capitalismo é livre mercado. Nesta definição, não só Mário Ferreira dos Santos seria de fato capitalista, como Stirner, né, que é um dos pais do anarco-individualismo, e Pierre-Joseph Proudhon, que são pais do anarco-mutualismo, também o são. Então, compreende? Mário Ferreira dos Santos defende um mercado agorista, onde os agentes de mercado são autônomos, próprios produtores ou prestadores autônomos de serviço, em uma sociedade onde a terra e o meio de produção, uma vez descentralizado, dando fim a monopólios, não se é mais de necessidade a venda do trabalho pela remuneração, ou seja, uma sociedade de nenhum ou pouco serviço assalariado. Portanto, são pessoas que, dispostas do próprio meio de produção, ou usam para produzir os próprios bens e os vendem no mercado. Isto é defendido em todo o socialismo libertário, que historicamente é anticapitalista. O mercado agorista é proudhoniano e stirniano, comum a Anindes. Você só acha que isso é capitalismo porque a escola austríaca mentiu para você e deturpou o termo capitalismo, dizendo que capitalismo é livre mercado. Eu demonstro como Proudhon, né, como Proudhon demonstra, e como Carson demonstra, a partir da distinção ontológica e fenomenológica da propriedade e da posse. A escola austríaca faz petição de princípio ao falar que capitalismo é livre mercado, sem distinguir, por exemplo, produção e troca, sem distinguir juridicamente direito à posse e direito à propriedade, onde o direito à propriedade, que se entende por privada, é quando você contém direito à posse, direito a gozo, direito à alienação e direito de reaver. Portanto, a propriedade privada, ela é um conjunto de 4 direitos, né? Onde a posse, ela é apenas um direito dentro do direito à propriedade. Certo? Mas assim, possuirmos as coisas e trabalharmos as coisas como um direito jusnatural pode ser entendido como um jusnatural à posse e não um direito jusnatural à propriedade privada. Não vou demonstrar isso nesse vídeo porque ficaria muito grande, mas eu vou demonstrar isso no livro e talvez eu faça um outro vídeo só para isso, tá? Então, se você não distingue propriedade de posse por ciência jurídica, que deriva de um estudo de ontologia, isso é definido, né, por causa formal, causa material, causa eficiente e causa final, você não consegue distinguir propriedade pessoal de propriedade privada. Portanto, a ideia aqui é que o direito jusnatural medieval, né, do pensamento propriamente teísta, era um direito jusnatural à posse. O direito à propriedade privada, ele só surge na racionalização do direito, que é um rompimento completo com o teísmo clássico
para o deísmo dos iluministas modernos. Então, portanto, a definição original de capitalismo é derivada de séculos de desenvolvimento de ciência política, jurídica e econômica e principalmente realizada por investigação ontológica, coisa que a escola austríaca, ao falar que capitalismo é livre-troca, nunca o fez. Inclusive, ao falar que capitalismo é livre-troca, ela vai deduzir que escambos antigamente eram capitalismo, ela vai falar que a Idade Média era capitalismo, ela vai falar que Jesus era capitalista, e isso tudo é um grande absurdo, é uma falácia de petição de princípio, onde ela não demonstra nenhuma investigação, seja ontológica, seja epistemológica, ou seja fenomenológica de capitalismo. Ela em nenhum momento deu a definição de capitalismo em nenhuma das 4 causas da ontologia clássica, certo? Então, o que é capitalismo para nós? Capitalismo, ele se distingue não pelo fenômeno de mercado, mas pelo fenômeno de produção, onde a produção ela é vertical e assalariada, de divisão hierárquica do trabalho, certo? Ou seja, onde você há serviço assalariado, onde você há venda de trabalho por remuneração. Isso é capitalismo. Não é todo o mercado livre e agorista que é capitalismo. Aí o Amando Barbosa respondeu assim: distributista cristão, alto lá, não sou defensor da escola austríaca. Estou apenas indagando para também me esclarecer. Ele usa o termo economia liberal para ser mais exato, tá vendo? Então ele antes tinha falado capitalismo liberal. Aí aqui ele já se corrigiu pela minha objeção e falou que realmente Mário Ferreira dos Santos usa o termo economia liberal, nunca usou o termo capitalismo. E defende a sua existência, mas condena o que considera falseamentos dentro do próprio. Aí eu respondi ao Amando Barbosa o seguinte: é porque o liberalismo não predica capitalismo por necessidade, certo? Ou seja, existir um mercado, né? Ou seja, o liberalismo ele é definido por um fenômeno de mercado, né? Não por um fenômeno de produção. O capitalismo é um dos fenômenos possíveis de uma produção que se deriva de um mercado que é livre, mas que pode não acontecer. Então, economia liberal à laissez-faire é um mercado agorista, né, por definição. Liberalismo diz respeito a mercado desregulamentado e sem taxação ou interferência, pelo menos ao liberalismo de laissez-faire. Então toda economia agorista é, por definição, liberal. E podemos dizer aqui que Stirner e Pierre-Joseph Proudhon são também liberais, por essa definição. Ela será capitalista ou não, dependendo de como se manifesta de forma fenomenológica, ou seja, tendo ou não serviço assalariado. Se essa economia liberal é composta hegemonicamente por serviço assalariado, com produção vertical e divisão do trabalho, então a economia é capitalista. Se a economia é hegemonicamente autônoma, sem ou pouco serviço assalariado, ela é uma economia orgânica e horizontalizada. É um liberalismo agorista e, portanto, não é um liberalismo capitalista, é um liberalismo mutualista ou um liberalismo individualista stirniano, certo? Então aqui eu continuo. A grande questão é que liberais defendem capitalismo no sentido de que, uma vez que é de necessidade que algumas pessoas se assalariem, não é problema algum que o façam. Liberdade, ou seja, se liberalismo é colocar, né, a ética no direito pleno e irrevogável da liberdade, e se essa liberdade implica em liberdade de contratos, e eles vão entender que o contrato assalariado, né, ou seja, Pierre-Joseph Proudhon, ele distinguia mercado de produção. Os liberais, eles vão falar que não existe necessariamente a distinção de mercado de produção, porque a produção assalariada, ela é manifesta de um mercado, porque você trocar o seu trabalho por uma remuneração é uma troca, é um mercado, né? Então, se você defende um mercado livre, você precisa defender a liberdade de se assalariar, certo? Então, o capitalismo, ele é por necessidade,
derivado do liberalismo. Porém, eu vou dizer aqui que a gente pode dizer, então, que capitalismo ele é, enquanto substância primeira, algo que compartilha de uma causa formal que é o liberalismo, né? Só que nem todo liberalismo se manifesta fenomenologicamente enquanto ente aí em capitalismo. Ou seja, a questão é que o mercado liberal tem potência para ser capitalismo, mas se não recebe movimento para capitalismo, recebendo causa... aqui eu falei uma coisa que eu escrevi outra, né? Mas enfim, aqui eu estou dizendo que o mercado liberal, ou seja, né, o liberalismo, ele é, na verdade, e essa distinção é melhor do que eu fiz anteriormente, então vou manter essa aqui. O mercado livre, né, chamado de mercado liberal, ele seria uma causa material, certo? Porque ele, ou seja, enquanto causa material, ele é potência, e ele sendo potência, ele pode receber uma forma, e recebendo uma forma, ele se manifesta como substância, ou seja, como substância primeira e um ente aí, e não em um ente em si. Onde esse ente aí pode ser capitalismo, pode ser qualquer outra coisa, né? Então a questão é que mercado liberal tem potência para ser capitalismo, mas se não recebe movimento para isso, né? Ou seja, se ele não recebe a causa formal de capitalismo, então não é capitalismo em ato. Um mercado liberal não tem uma lei que proíba o serviço assalariado. Mas, se ninguém quer, nem tem necessidade de assalariar, então simplesmente o serviço assalariado, ainda que possa acontecer, não precisa acontecer. Se algo que pode acontecer, ele simplesmente pode, mas não é de necessidade que aconteça, ele é algo contingente. Então o capitalismo ele é contingente ao livre mercado, ele é um acidente do livre mercado, certo? Por isso que livre mercado ele é uma causa material, porque os acidentes eles são presentes na causa material. Então eu digo aqui, portanto, o estudo profundo das ideologias políticas dirá que liberalismo não é defesa expressa do capitalismo, porque não tem o capitalismo como causa final do liberalismo, apenas como uma das causas formais possíveis. Mas defesa de que o capitalismo não é per si antiético e que se ele ocorrer não tem problema nenhum, não significa que ele ocorrerá. Aí o Amando Barbosa diz o seguinte: distributista cristão, relembrando que não defendo a escola austríaca, porém até onde eu sei, Demário Ferreira dos Santos, ele faz uma defesa do serviço assalariado. Gostaria que você me explicasse mais. Aí é aqui que vai entrar a dialética senhor-escravo, certo? De Hegel e, consequentemente, Pierre-Joseph Proudhon e Mário Ferreira dos Santos. Continuando, né? Sobre a suposta defesa do assalariado de Mário Ferreira dos Santos. Se você proíbe o assalariarismo, você vira um autoritário e não é mais distinto do comunismo, da ala marxista, né, kropotkiana, bakunisiana, malatesta e etc. Então, enquanto marxistas entendem o assalariarismo como a raiz do mal do capitalismo e, portanto, querem proibir o trabalho assalariado, nós mutualistas, né, de Pierre-Joseph Proudhon a Mário Ferreira dos Santos, percebemos que, apesar do serviço assalariado não ser o ideal, né, e ele só existir porque o mal do capitalismo existe, ele não é causa do mal, e sim algo que existe porque o mal existe. O mal é o monopólio, a centralização de terras e o meio de produção na mão de poucos. Se a propriedade e a terra está monopolizada, que é o problema em si, as pessoas precisam se assalariar para sobreviver. Ou seja, o serviço assalariado é, na verdade, a única solução, né, de um problema. É a solução de que, se eu não posso produzir o próprio sustento, porque não tenho terra ou meio de produção, resta vender o meu trabalho. Portanto, o serviço assalariado não é a causa do problema.
mas é a única medida possível, dado que o problema existe, de sobreviver dentro dele. O serviço assalariado, portanto, existe por uma contingência e não pode ser proibido enquanto determinada contingência não se soluciona. Permitimos o serviço assalariado, mas sempre em busca da descentralização da terra e da descentralização do meio de produção. Daí que, assim como Proudhon, Mário Ferreira dos Santos são dialético-transcendentais, num sentido hegeliano, porque não é possível defender uma tomada arbitrária, uma economia enquanto ser em si, ou seja, uma prescrição imediata do que deve ser proibido. A sociedade libertária é um ser em si e para si, porque ela irá mudar, ela está em constante mudança, mas em mudanças de ascensão, mudanças que gradativamente, ou seja, dialético-transcendentalmente, vão em direção ao seu fim último, ao absoluto, à sua causa final. Ou seja, o mutualismo não é o que é, o mutualismo está em devir. Significa que uma sociedade pode ter serviço assalariado, mas de forma que, paliativamente, se percebe que a terra é sistematicamente redistribuída e o meio de produção se descentraliza. Quanto mais pessoas têm o próprio meio de produção, logo mais pessoas fazem serviço autônomo. Quanto mais pessoas fazem serviço autônomo, mais você tem mutualismo. Quanto mais pessoas são autônomas, logo, por necessidade lógica, menos pessoas se assalariariam. Porque a própria pessoa que é autônoma é uma pessoa que não é assalariada. Então, quanto mais autônomos, menos assalariados. Certo? Então, me perdi aqui. Logo, quanto mais mutualismo, menos capitalismo. A relação mutualismo e capitalismo é uma relação dialética e se desenvolve de forma dialético-transcendental, como a dialética senhor-escravo, onde o capitalismo é diluído aos poucos para um mutualismo em devir. Significa que a dialética pode ser sintetizada em quanto mais capitalismo, menos capitalismo. É a dialética da afirmação e negação de Mário Ferreira dos Santos, que também está presente no sistema de contradições econômicas e a propriedade, sobre a propriedade de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, como dialético, faz uma brincadeira satírica com antinomias da razão, como propriedade é roubo, e logo depois ele diz que propriedade é liberdade. Isto porque, se para capitalismos o capitalismo é ter propriedade privada do meio de produção, então a gente satiricamente parte do pressuposto capitalista para perceber o seguinte. Então, capitalismo é existir propriedade privada. Mas, se o capitalismo só sobrevive porque há serviço assalariado, e se quanto mais pessoas têm propriedade privada do meio de produção, logo menos pessoas se assalariariam, significa que quanto mais capitalismo, menos capitalismo. Ou seja, o roubo e a escravidão que se dá pelo serviço assalariado se dá pelo monopólio da propriedade. E a libertação desse mesmo sistema se dá pela emancipação dos indivíduos, a descentralização dessa propriedade. Enquanto marxistas estão dizendo que para acabar com a escravidão você precisa acabar com a propriedade, mutualistas estão fazendo uma antinomia dizendo que para acabar com a escravidão da lei da propriedade privada, você não precisa acabar com a propriedade privada, você precisa que cada vez mais indivíduos tenham propriedade privada, certo? Então essa é a perspectiva de Mário Ferreira dos Santos, de Pierre-Joseph Proudhon, de Carson, meu e etc, tá bom? Então, viva Cristo Rei!